O Flamengo parece ter sido o que sobrou do futebol carioca, um futebol outrora dominante no Brasil, mas o Flamengo parece ter sido ali a última bandeira de resistência que sobrou. Ah, Diogo, Botafogo e Fluminense foram campeões recentemente. Sim, mas parece ter sido mais uma obra do acaso do que necessariamente algo que vai ser constante, duradouro, que vão transformar esses clubes em protagonistas do futebol brasileiro. O Fluminense ganhou em 2023 muito mais em função de uma obra do acaso. Não estou dizendo que o Fluminense não merecia ser campeão, mas não foi algo planejado para tal, tanto é que brigou para não cair no ano seguinte. E o Botafogo, muito em função de uma SAF, onde teve investimento e agora está se desfazendo do seu time, também foi campeão em 2024, brasileiro da Libertadores, é verdade, mas não parece que vai ser algo constante. Restando ao Flamengo continuar sendo o único clube que compete no primeiro nível no futebol brasileiro, o único representante do futebol do Rio, e o Vasco, por assim dizer, é um clube que caiu no ostracismo de ficar brigando para não cair. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo do canal, curte aqui o trabalho, você, por favor, se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, é extremamente importante. Se inscreva e ative o sininho. E o seu joinha, o like, né? O verdadeiro like, joinha, é tão importante quanto. Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like, dê seu joinha. É através do seu like que o YouTube entende esse vídeo como relevante e distribui a um número muito maior de pessoas. Portanto, seu like e seu joinha são extremamente necessários e bem-vindos. Claro, se você concorda ou não concorda com o que foi abordado aqui no vídeo, se você gostou ou não gostou de algo que foi dito, não tem problema. Interaja, comente aqui através do seu comentário que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo produzido e entregue. Então, comente. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Mais um favor, deixe aqui seus comentários sobre o áudio. Diga aí se o áudio está ok. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele é o único clube do Rio de Janeiro que realmente se mostra competitivo, protagonista no futebol brasileiro, né? A gente vê que não tem uma estrutura no futebol carioca, não se desenvolveu. O Flamengo é o único clube que consegue, e de forma dominante e protagonista, se colocar competitivo no futebol a nível nacional. Vão falar, mas o Botafogo foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa, desculpa, do Campeonato Brasileiro. Sim, o Botafogo foi campeão, sim, mas não vou dizer que não se preparou para isso, porque teve investimento de uma SAF, teve um trabalho por trás, mas eu quero dizer que não é algo constante, não é algo que a gente vê como duradouro. Eu também não vou dizer que é um voo de galinha, mas eu me refiro que o Botafogo teve um investimento muito além da sua capacidade. Ele é um clube que formou um time muito acima da capacidade de geração de receitas que tem, né? O Botafogo só de contratação chegou perto ou empatou com o que gera de receita, com o que arrecada. Então a gente sabe que isso não seria algo sustentável. O Botafogo foi usado ali como meio que se beneficiou de ter sido uma barriga de aluguel da hold que controla o Botafogo. Até porque essa hold, para driblar o fair play financeiro do clube da Europa, que também participa, que é o Lyon, contratou jogadores, colocou no Botafogo para depois transferir para o Lyon. E aquilo que eu falo sempre, quando você gasta mais do que arrecada, isso não é um projeto sustentável. E é o que acontece com o Botafogo. Formou um time muito em função de uma facilidade que a hold, que o controla, quis ter para driblar o fair play financeiro. E como todos esperavam, após o término do campeonato, está se desfazendo do time, né? Jogadores estão indo para o Lyon ou para algum outro clube da Europa ou qualquer outro clube fora do Brasil, dessa maneira dando algum tipo de retorno financeiro para o seu dono, que precisa sim socorrer o Lyon da França, que está numa condição bem complexa, bem sensível lá na França, com um endividamento muito grande, e lá sim tem fair play financeiro, portanto precisam ser ajustadas as contas desse clube. E para onde vai cair isso? No Botafogo, que já está se desfazendo do seu elenco e muito provavelmente não vai ser competitivo em 2025
como foi, por exemplo, em 2024. E é provável que, inclusive, não seja nem protagonista a nível de G4, né? O Fluminense, como eu disse, não se planejou para isso, é um dos clubes que mais deve no Brasil, está aí numa asfixia financeira, inclusive debatendo se vai virar SAF ou não, aquela história que sempre olham a SAF depois de terem sido irresponsáveis na gestão dos seus ativos e na gestão administrativa, principalmente financeira, e aí olham sempre a SAF como uma saída, uma solução, mas na verdade é uma resposta meio que a inabilidade, a ineficiência e a irresponsabilidade administrativa de seus dirigentes. Mas eu quero dizer, o Fluminense ele foi campeão da Libertadores quando na verdade não havia um projeto para tal. Foi meio que ali de forma aleatória, foi ganhando aqueles jogos. A Libertadores é uma competição mata-mata, permite que clubes assim possam ser campeões, e foi o que aconteceu com o Fluminense. Mas tanto não era um projeto, vamos dizer assim, duradouro, um projeto que foi estruturado para tal, que no ano seguinte o Fluminense brigou para não cair, né? E o que dizer do Vasco, né? O Vasco é um clube que literalmente abandonou o protagonismo que outrora já teve no futebol brasileiro. Aí sim, um clube popular a nível nacional, com uma certa representatividade, mas que perdeu muito nas últimas 2 décadas e meia, cada vez mais largando o protagonismo a nível nacional que já chegou a ter. E hoje o Vasco é um clube que, quando fica na faixa intermediária, ali 10º lugar, acaba, vamos dizer assim, comemorando como se fosse um título, só o fato de não ter brigado para não cair. E aí sobra o Flamengo, esse sim, um clube protagonista e hegemônico, muito em função da estrutura, muito em função do trabalho que fez de lá atrás, se manter um clube competitivo a nível nacional de forma constante, não aquele voo de galinha que briga um ano, mas no ano seguinte já está meio que fora da cena porque teve que se desfazer do elenco, pagar as contas, ou porque, sei lá, tomou um transfer ban. Não, o Flamengo se preparou para tal. Ele vem montando, ano após ano, um elenco realmente como primeiro nível. Inclusive, se você for somar, mesmo ainda considerando um futebol jogado fora do Brasil, até nível Europa, na segunda prateleira, se você pegar o elenco do Flamengo, ele é um elenco muito competitivo. E a nível da América do Sul, então, é um elenco que destoa no sentido favorável para o Flamengo e dos demais. E isso acontece ano após ano. O Flamengo mantém o elenco quando não fortalece. De novo, fruto aí sim de um trabalho a médio e longo prazo, de sanar as dívidas do clube, de sanar o clube financeiramente e de trabalhar os principais ativos do clube para que gerem receitas constantes, e receitas essas que mantêm o Flamengo no nível de competição lá em cima. É claro que poderia ter sido melhor, o Flamengo, na minha opinião, deveria ter sido um clube mais hegemônico no Brasil nos últimos anos, mas até em função de erro na gestão esportiva, de falta de assertividade, não o conseguiu, mas ainda assim foi um time que protagonizou, dividiu os principais títulos com o Palmeiras nos últimos, sei lá, 6 anos, vamos colocar assim. Flamengo e Palmeiras protagonizaram e dividiram os principais títulos, né, no país. Com, claro, algumas exceções, como foram Botafogo e Atlético Mineiro. Mas como eu disse aí, exceções. O Atlético Mineiro 2021 fez muito parecido com o que o Botafogo fez, só que foi Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, quando todos pensavam aí que ia ser uma outra força junto com Palmeiras e Flamengo, acabou sendo só aquele momento ali, e depois só ficou ameaçar os dois clubes. E aconteceu agora com o Botafogo, mas como eu disse, eu não acredito que seja algo constante, né? E o Vasco, como eu disse, Fluminense, são clubes que também não tendem a ser protagonistas a nível nacional. E o futebol do Rio, que outrora ele já foi um futebol muito impactante a nível nacional, ele se restringe única e exclusivamente ao Flamengo, sobrevive do Flamengo. O Flamengo que continua sendo um clube dominante, na minha opinião, o clube mais impactante no Brasil, principalmente se você ver na questão do aspecto comercial, do impacto que causa em todo o mercado publicitário, nas pessoas. O Flamengo não apenas é o clube que sobrevive, que resiste,
que faz o futebol carioca resistir, mas certamente é o clube de maior destaque no futebol nacional. E quando eu falo maior destaque, eu não me refiro só ao campo e bola, eu me refiro todo o entorno que envolve o futebol brasileiro, que envolve os clubes, a questão comercial, a questão de engajamento, a questão de audiência, a questão de geração de receitas, tudo o que envolve os clubes de futebol. E nesse sentido, para mim, o Flamengo destacadamente é o clube dominante, é o clube que mais protagoniza no futebol brasileiro e o único clube do Rio nesse sentido. De novo, fruto de ter cortado na própria carne anos atrás, na verdade mais de uma década atrás, de ter feito um trabalho que hoje todo mundo, como eu costumo dizer, quer ser o Flamengo, mas não está preparado para fazer o que o Flamengo fez. E aí, nesse cenário, o Flamengo destoa realmente, não apenas no futebol no Rio de Janeiro, mas também a nível nacional. Palmeiras ali realmente é um clube que o acompanha nessa jornada de estruturação financeira, gerir bem os ativos e manter time forte de forma regular e constante, porque se planejou, se preparou para tal. Mas o futebol carioca, como eu disse, que outrora já foi um futebol muito competitivo, muito importante a nível nacional, hoje vive exclusivamente do Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, dizendo se você concorda ou não concorda, comente aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, aquele famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.